A internet é composta de uma rede de redes. Em outras palavras, a gente também diz que a internet constitui de sistemas autônomos, ou AS, de Autonomous Systems. E esses sistemas autônomos, ou redes, se interligam entre si. Dessa forma, nós temos que o roteamento na internet é realizado em dois níveis. O nível intra-AS e o nível inter-AS. No nível intra-AS, nós temos que é utilizado alguns protocolos de roteamento intra-AS para rotear o datagrama dentro de um único AS, ou seja, é utilizado um protocolo de roteamento para transmitir os dados dentro de uma única rede. Já no nível inter-AS, são utilizados protocolos de roteamento inter-AS, que são usados para rotear datagrama entre os sistemas autônomos, ou seja, os roteadores de borda conseguem identificar as outras redes e então enviar os datagramas de forma adequada para as outras redes, ou sistemas autônomos. Aqui podemos verificar como que diversos sistemas autônomos ou diversas redes se interconectam para montar uma estrutura como, por exemplo, a internet. As redes ou sistemas autônomos são identificados pelos retângulos pretos. E dentro dos retângulos pretos nós temos os círculos que identificam os roteadores. Todos os roteadores realizam o protocolo de roteamento intra-AS. Entretanto, alguns dos roteadores, como podem ser vistos na figura, possuem um outro nível, um nível mais alto. Esses são os roteadores de borda, capazes de interconectar os sistemas autônomos ou interconectar as redes. Esses roteadores de borda, ou a função do roteamento de borda de um determinado roteador, realiza o roteamento com protocolos inter-AS, conectando assim as diversas redes. Nessa figura temos novamente a distribuição de redes em sistemas autônomos. Entretanto, na parte inferior, nós temos ali uma visão que acontece de dentro de um roteador que tem a capacidade de operar como um roteador de borda. Como está demonstrado na parte inferior da figura, o roteador de borda utiliza dois algoritmos de roteamento, um algoritmo intra-AS e um algoritmo inter-AS. Juntando esses dois algoritmos, ele consegue então construir uma tabela de repasse. Com base nessa tabela de repasse, ele irá encaminhar os datagramas para dentro da sua rede ou os datagramas para a rede vizinha. Os protocolos de roteamento intra-AS também são conhecidos como Interior Gateway Protocols, ou IGPs, ou, em outras palavras, Protocolo de Roteamento Interno. Os IGPs mais comuns são o RIP, ou Route Information Protocol, o OSPF, Open Shortest Path First, e o EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. O protocolo RIP utiliza o algoritmo Distance Vector para poder construir a sua tabela de repasse. Ele usa como métrica o número de saltos ou hops que o pacote tem que dar até chegar ao destinatário. Por padrão, o valor máximo é de 15 saltos ou 15 hops. No RIP, as tabelas de repasse são trocadas entre os vizinhos a cada 30 segundos através da mensagem de resposta RIP, também conhecida como anúncio. Cada anúncio contém registro de tabela de repasse para até 25 sub-redes de destino dentro do sistema autônomo. Neste exemplo, temos o diagrama esquemático de uma rede, e abaixo temos a tabela de roteamento do roteador D. Veja que o roteador D possui a seguinte tabela de repasse. Caso ele tenha que entregar o pacote para a rede W, ele sabe que tem que enviar para o roteador A e que o número de saltos é de 2. Caso ele tenha que entregar para a rede Y, ele deve então encaminhar para o roteador B e que o número de saltos são 2. Caso ele tenha que enviar para a rede Z, ele irá encaminhar para o roteador B e sabe que o número de saltos vai ser 7. Caso ele tenha que entregar para X, ele sabe que tem que entregar diretamente para a rede e o número de salto é 1. Ao ver a alteração dos custos de entrega para um determinado roteador, ele então anuncia a nova tabela de repasse. Neste caso, nós temos o exemplo do roteador A anunciando para o roteador D sua nova tabela de repasse. Ao receber o anúncio de A, D então irá analisar a nova tabela de repasse de A. Ao analisá-la, ele verifica que o A consegue transmitir para a rede Z
com um custo de 4 saltos. Mas D sabe que, para transmitir para A, ele precisa de um salto. Então, o custo para D enviar para Z, de acordo com a nova tabela de repasse de A, será 5, que é um custo inferior que ele tinha para enviar para Z através de B, com um custo de 7. Sabendo disso, o roteador D então altera sua própria tabela de repasse, atualizando que, para entregar para a rede Z, ele precisará transmitir para A. Como D utiliza o algoritmo Distance Vector e ele teve a sua própria tabela de repasse alterada, ele precisa então distribuir ou anunciar aos seus vizinhos a sua nova tabela de repasse. Para evitar falhas, no algoritmo HIP, toda a tabela de repasse deve ser enviada a cada 30 segundos. Se por acaso um roteador identificar que o seu vizinho ficou mais de 180 segundos sem transmitir a sua tabela de repasse, ele considera então que o vizinho está morto, ou que aquele enlace não é mais possível ser utilizado. Identificado que o vizinho está morto ou não está operando, a rota para ele são invalidadas. Isso faz que novos anúncios sejam enviados aos outros vizinhos, pois a tabela de repasse do roteador foi alterada. Isso faz com que os vizinhos que estejam ativos publiquem novos anúncios, caso suas tabelas de repasse sejam alteradas. As informações sobre a falha do enlace se propagam então rapidamente por toda a rede. A técnica do reverso envenenado é utilizada para impedir rotas cíclicas, tendo como métrica a distância infinita de 16 enlaces ou 16 saltos ou 16 hops. No HIP, as tabelas de repasse são gerenciadas por um processo de nível de aplicação denominado routed, e os anúncios são enviados em pacotes UDPs utilizando a porta 520, repetidos periodicamente. Na imagem, podemos verificar o processo de funcionamento do router. Quanto o IP de destino é uma das interfaces do próprio roteador, ele irá pegar então e irá extrair o cabeçalho da camada de rede e entregará os dados para a camada de transporte. Caso a camada de transporte identifique que a comunicação é na porta indicada pelo router, a camada de transporte irá então retirar o cabeçalho do UDP e entregar para a aplicação. A aplicação routed irá avaliar os dados recebidos e irá então construir a nova tabela de repasse caso seja necessário. Assim, temos que a comunicação no protocolo HIP é através da camada de aplicação. Podemos então visualizar os roteadores como sendo um sistema embarcado que tem um software que se comunica com outro software em outro sistema embarcado, ou seja, um outro roteador. Temos também o OSPF, que opera utilizando o algoritmo de Link State. A letra O do OSPF significa Open, ou seja, esse é um algoritmo de código aberto. A sua especificação é publicamente disponível tanto na versão IPv4 quanto na versão IPv6. O OSPF utiliza o algoritmo Link State para disseminar as tabelas de repasse por toda a rede. O cálculo das rotas é feito pelo algoritmo de Dijkstra ou Link State. O roteador transmite a informação de estado de enlace sempre que houver uma mudança no estado dos seus enlaces. Os anúncios OSPF são encapsulados diretamente em um datagrama IP. Conforme vimos, o protocolo IP tem um campo específico para indicar qual é o protocolo da camada superior à camada de rede para a qual deve ser entregue as informações contidas no payload da camada de rede. No caso do OSPF, é indicado o protocolo 89 neste campo. Como o protocolo OSPF utiliza o algoritmo Link State para o cálculo das tabelas de repasse, temos então que é necessário transmitir a informação do custo de todos os enlaces para todos os roteadores da rede. Isso é feito através dos anúncios OSPF, que são disseminados para o AS inteiro via flooding, ou seja, disseminação de informação para toda a rede, afogando ela com os dados da tabela de repasse. O OSPF apresenta algumas características avançadas para o funcionamento da rede. Na comunicação, o protocolo OSPF utiliza certificados para garantir a segurança da informação da transmissão da tabela de repasse. Caso existam caminhos múltiplos de igual custo, não haverá problema, já que eles são permitidos pelo protocolo OSPF. Nesse protocolo, é possível informar métricas diferentes de custos diferentes para tipos de tráfegos diferentes.
ou seja, podemos indicar um custo de enlace de comunicação via satélite com um custo baixo para tráfego sem restrição de tempo e um custo alto para esse mesmo enlace via satélite caso seja utilizado comunicação em tempo real. O protocolo OSPF fornece suporte integrado para roteamento unicast e multicast. E há também a possibilidade de suporte hierárquico dentro de um único domínio de roteamento, ou seja, é possível construir uma estrutura hierarquizada dentro de um sistema autônomo. Nesta figura, podemos ver um exemplo de estrutura hierarquizada utilizando o OSPF, em que nós temos, por exemplo, a área 1, área 2 e área 3, sendo uma hierarquia inferior à hierarquia de backbone. Na estrutura do OSPF hierárquico, temos a possibilidade de oferecer dois níveis, em que o AS pode ser configurado em áreas e em backbone. No caso das áreas, cada área irá rodar o seu próprio algoritmo OSPF, e os roteadores de borda das áreas são responsáveis pelo roteamento de pacotes para fora da área. Na estrutura hierárquica do OSPF, nós teremos então os internal routers, ou roteadores internos, o area border routers, roteadores de borda de área, os backbone routers, roteadores de backbone, e os boundary router, roteadores de borda do AS. Neste caso, temos então que os internal routers, ou os roteadores internos, são aqueles que estão nas áreas e não são os de backbone. Já os Areas Border Routers, ou roteadores de borda de área, pertencem tanto à área quanto ao backbone. Os Backbone Routers executam roteamento OSPF de forma limitada dentro do backbone, ou seja, eles só distribuem as informações até que chegam nos Areas Border Routers para que eles possam então encaminhar para as áreas. Por fim, temos os Boundary Routers, que são capazes de comunicar com os outros AS, tanto transmitindo os dados quanto recebendo dados dele. Por fim, o nosso último protocolo famoso da camada de rede é o IGRP, ou Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. O EIGRP é um protocolo proprietário da Cisco que foi desenvolvido para ser o sucessor do RIP. A Cisco é uma empresa que foi criada por dois professores especializados na área de rede de computadores. A Cisco foi e até hoje é referência na área da camada de rede, ou seja, na área de roteamento, desenvolvendo algoritmos, protocolos e equipamentos para redes de computadores. Como foi criado para ser o sucessor do RIP, o EIGRP utiliza o protocolo Distance Vector assim como o seu antecessor. Este protocolo permite a utilização de diversas métricas de custo, como atraso, largura de banda, confiabilidade, cargas e etc. Ele usa o TCP para transporte confiável das informações de roteamento. E diferente do seu antecessor, as mensagens de atualização são enviadas somente quando muda o custo da tabela de repasse, e não periodicamente, conforme o RIP fazia. O EIRP permite também fazer agregação de rotas. Conforme já apresentado e reapresentado nessa figura, alguns roteadores, além de interpretar o roteamento intra-AS, também precisam realizar o roteamento inter-AS. Na internet, o roteamento inter-AS é realizado através do protocolo BGP, ou Border Gateway Protocol, que se tornou um padrão de facto. Ou seja, todos os roteadores inter-AS conectados na internet utilizam o protocolo BGP para auxiliar no roteamento. O BGP provê a cada sistema autônomo meios de obter dos sistemas autônomos vizinhos informações de atingibilidade de subredes, propagar a informação de alcançabilidade a todos os roteadores internos ao sistema autônomo e, também, determinar as rotas boas para a subrede com base nas informações de alcançabilidade e na política do sistema autônomo. Em outras palavras, podemos dizer que o BGP permite que cada subrede anuncie a sua existência ao restante da internet. No BGP, os pares de roteadores trocam informações de roteamento por meio de conexões TCPs, ou seja, seções BGPs, utilizando a porta 179. Existem dois tipos de seções BGPs, as seções eBGP e as seções IBGP. As seções eBGPs são seções BGPs externas, o que permite a comunicação entre dois sistemas autônomos.
Já as seções IBGP são seções BGPs internas, que permitem a comunicação entre dois roteadores do mesmo sistema autônomo. O BGP permite que cada sistema autônomo conheça quais destinos podem ser alcançados via seus sistemas autônomos vizinhos. Para isso, o BGP não utiliza os hosts como destino, mas sim prefixos sinderizados. Os prefixos sinderizados representam cada um uma sub-rede ou um conjunto de sub-rede. Nessa figura, nós podemos verificar os tipos de seções BGPs entre as redes. Podemos verificar em que a comunicação dos roteadores dentro de um sistema autônomo é feita pelas seções IBGPs, e as comunicações entre os roteadores de bordo ou roteadores entre sistemas autônomos são realizadas através das seções EBGP. Como exemplo de funcionamento das seções BGPs, vamos verificar o funcionamento dessa rede. Vamos supor que o sistema autônomo 3 precisa encaminhar aos outros sistemas autônomos a identificação da sua própria sub-rede. Isso é feito utilizando uma seção eBGP entre o roteador A do sistema autônomo 3 e o roteador C do sistema autônomo 1. Através dessa seção eBGP, temos então que o sistema autônomo 3 envia ao sistema autônomo 1 a lista de prefixos que podem ser alcançados a partir do sistema autônomo 3. Após essa seção eBGP, o roteador de borda C do sistema autônomo 1 pode então usar seções IBGP para distribuir os prefixos a todos os roteadores dentro do sistema autônomo 1. De posse dessas informações, o roteador de borda B do sistema autônomo 1 pode então reanunciar ao sistema autônomo 2 todos os prefixos do sistema autônomo 3 por meio de uma seção eBGP. Quando um roteador, seja ou não de borda, receber um novo prefixo, ele cria então um registro para esse prefixo na sua tabela de repasse. No BGP, um sistema autônomo é identificado pelo seu número de sistema autônomo, ou ASN, Autonomous System Number, que é distribuído globalmente de forma exclusiva para cada sistema autônomo. Quando um roteador anuncia um prefixo numa seção BGP, ele inclui vários atributos BGPs juntamente com o prefixo. Mais ou menos temos então prefixo mais atributos BGPs é igual a rota. Como atributos BGPs mais importantes, nós temos os ASPath e o Next Hop. No atributo ASPath é contido os sistemas autônomos pelo quais passou o anúncio para o prefixo. Já no atributo Next Hop é colocado o endereço de IP da interface do roteador no qual inicia o ASPath. Quando o roteador de borda recebe um anúncio, ele usa uma política de importação para aceitar ou recusar a rota. A política de importação pode recusar uma rota porque o sistema autônomo pode não querer enviar tráfego para um dos sistemas autônomos indicados no ASPath ou já conhece uma rota preferencial para o mesmo prefixo. Como vimos, o BGP usa seções eBGP e IBGP para distribuir a rota a todos os roteadores. Se houver duas ou mais rotas para o mesmo prefixo, então é necessário selecionar uma das rotas possíveis. Como regra para selecionar uma das rotas, o BGP utiliza a seguinte metodologia. Cada rota recebe um valor de preferência local, ou VLP, e são selecionadas rotas com maior VLP. Caso encontre rotas com o mesmo valor de VLP, é então selecionadas rotas com o ASPath mais curto. Dentre as remanescentes, são selecionadas rotas com Next Hop de menor custo. E por fim, temos critérios adicionais que podem ser utilizados para selecionar rotas ainda remanescentes. Temos aqui um exemplo de política de roteamento utilizando o protocolo BGP. Conforme apresentado nas figuras, vamos supor que todas as redes A, B, C, X, Y e W são sistemas autônomos. As redes A, B e C são redes provedoras de backbone. Já as redes X, Y e W são redes stubs e clientes das redes provedoras. A rede X é um exemplo de rede chamada de Dual Homed, ou seja, está conectada a duas redes provedoras de backbone. Neste nosso exemplo, X deverá ser impedido de repassar o tráfego entre B e C, já que as redes B e rede C são redes de backbone, enquanto X
é uma rede stub. Para que X não receba o tráfego de C para B ou de B para C, X deverá então se anunciar como uma rede stub. Em outras palavras, X anuncia tanto para C quanto para B que não há nenhuma outra rota para quaisquer outros destinos, a não ser para ele mesmo. Finalizando esse tópico, pode surgir a seguinte pergunta: por que há diferentes protocolos de roteamento intra-AES e inter-AES? A resposta para isso é que cada protocolo tenta atender a alguns critérios, como político, escalabilidade e desempenho. Como questões políticas, podemos dizer que os protocolos inter-AES permitem que a administração do sistema autônomo quer ter controle sobre seu tráfego e roteamento sobre quem roteia através de sua rede. Enquanto nos protocolos intra-AES, nós teremos uma administração única. As decisões sobre política de roteamento serão até mais simples. No critério de escalabilidade, teremos que, para os protocolos inter-AES, a escalabilidade de um algoritmo de roteamento e de sua estrutura de dados é uma questão fundamental, uma vez que a internet é uma rede de rede que atende o planeta inteiro, ou seja, há uma estrutura extremamente grande. Já para os protocolos intra-AES, a escalabilidade não é uma questão tão grande. Quando falamos de questão de desempenho, temos que, para protocolos inter-AES, as regras de mercado podem ser mais importantes do que desempenho. Utilizar uma rede de um concorrente ou de um determinado país pode ser preferencial ou não, dependendo da situação. Já os protocolos intra-AES têm uma maior preocupação em nível de desempenho atingido numa determinada rota. Isso para garantir que a rede que o administrador tem possa operar de forma adequada para todas as comunicações nela.